Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um tom mais alto, que é um tom de indignação. Então eu já peço que se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário aqui sobre esse assunto que a gente vai conversar, que não deveria estar conversando. Então, depois da vinheta, vamos pro assunto. Check this out. Okay. I look good. Racismo em TAPS. Até quando vamos aceitar? Martin Luther King dedicou sua vida lutando contra uma sociedade em que as pessoas eram discriminadas simplesmente pela cor da pele. Ele deixou uma mensagem que continua extremamente atual. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E hoje eu quero trazer essa discussão para perto, para a nossa cidade, para TAPS, Rio Grande do Sul. Porque quando falamos de racismo, é muito fácil apontar para longe e dizer que esse é um problema de outros lugares. Mas não é. O racismo também existe aqui. E fingir que ele não existe não faz ele desaparecer. Os casos que vêm sendo comentados recentemente precisam nos fazer pensar. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Esse não é o primeiro caso. E se nós não tivermos coragem de enfrentar o problema, provavelmente também não será o último. E antes que alguém venha dizer, mas foi só mais uma briga, foi discussão, teve provocações, eu já respondo para vocês. E daí? Qual o problema? E daí? Porque briga se resolve, discussão se resolve, desentendimento se resolve, mas racismo não pode ser tratado como uma consequência normal de uma discussão. Racismo é uma escolha. Não sei se tu entende, é uma escolha. E nenhuma discussão dá autorização para alguém atacar uma pessoa pela cor da pele. E existe algo ainda maior por trás disso: o racismo estrutural. Ele não aparece somente quando alguém profere uma ofensa racial. Ele também aparece quando determinadas pessoas têm menos oportunidades, quando são julgadas antes mesmo de serem conhecidas, quando são tratadas de maneira diferente pela aparência, pela cor da pele, quando a sociedade aceita determinadas situações como normais. E talvez o mais perigoso seja justamente quando o racismo se torna tão cotidiano que as pessoas deixam de enxergá-lo. E é aqui que precisamos olhar para TAPS. Uma cidade pequena não está automaticamente livre de preconceito. Bem pelo contrário, praticamente todo mundo se conhece. Quando as relações pessoais, profissionais se misturam, precisamos ter ainda mais responsabilidades. Porque uma atitude racista não atinge somente quem sofreu naquele momento. Ela manda uma mensagem para toda a comunidade. E a mensagem precisa ser clara. Isso não é aceitável aqui. Isso não vai ser aceitável aqui. Não importa se aconteceu no centro, se aconteceu no bairro, se aconteceu lá no comércio, na rede social, em uma academia ou em uma festa. Não interessa onde aconteceu a discussão. Se existe racismo, precisa ser combatido e ponto. E eu quero fazer uma pergunta: que cidade nós queremos deixar para nossos filhos? Uma cidade onde as crianças negras cresçam aprendendo que precisam ser 2 vezes melhores para receberem a metade do respeito? Uma cidade onde alguém tenha medo de denunciar uma situação de racismo? Uma cidade onde uma pessoa defende o agressor porque ele está nervosinho e foi racista? É isso? Ou uma cidade onde o respeito seja uma regra para todos? Se façam essa pergunta.
Porque é muito fácil falar que somos contra o racismo quando ele acontece longe da nossa casa. Difícil é reconhecer quando ele acontece perto, quando ele acontece com alguém que conhecemos, quando ele acontece com alguém que talvez nem seja nosso amigo. E é aí que o nosso caráter é colocado à prova. Eu não estou dizendo que uma pessoa é racista porque simplesmente brigou. Não inverta os papéis. Não estou dizendo para condenar ninguém sem investigação. Quem cometeu algum ato de racismo precisa ser identificado, investigado e, se comprovado, responsabilizado. Mas também não vou aceitar que usem uma briga como desculpa para relativizar o racismo, porque isso também é muito perigoso. Hoje é com outra pessoa, amanhã pode ser com alguém da nossa família e depois pode ser com uma criança que está aprendendo desde cedo o que significa ser respeitada. Martin Luther King sonhava com uma sociedade onde as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele. Mais de meio século depois, nós ainda estamos discutindo coisas que deveriam ser básicas: respeito, dignidade e igualdade. Isso era para ser básico na educação cotidiana. Então, TAPS, essa discussão também é nossa. Não adianta apontar para grandes cidades, não adianta falar que o racismo existe apenas em outros lugares. Ele precisa ser combatido onde aparece, inclusive aqui. E combater o racismo não significa escolher um lado, significa escolher a dignidade humana. Bem claro aqui. Não significa defender uma pessoa porque gosta dela. Significa defender os princípios porque você acredita nele. Racismo não é brincadeira. Racismo não é opinião. Racismo não é calor do momento. Racismo não é justificável. Não tem justificativa para isso. E se queremos uma TAPS melhor, precisamos ter coragem de falar sobre isso. Mesmo quando incomoda, mesmo quando divide opiniões, mesmo quando acontece perto da gente. Porque o silêncio, ele não educa. O silêncio, ele não combate. O silêncio, muitas vezes, permite que o problema continue. E eu repito, Martin Luther King ensinou que a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todo lugar. Não podemos deixar a injustiça acontecer. Então, se existe racismo em TAPS, não é problema apenas de quem sofreu, é problema de todos nós. E contra o racismo, a nossa resposta precisa ser uma só. Uma só. Não vamos normalizar, não vamos justificar e não vamos nos calar. Não ao racismo.